a mulher nos Gatas, os hinos sagrados de Zaratustra e no Avesta. Veneramos a mulher justa que é boa em pensamentos, palavras e ações, que é bem educada, que é uma autoridade em assuntos religiosos, que é progressivamente serena, e que é como as mulheres que pertencem ao Deus sábio. Nós veneramos o homem justo que é bom em pensamentos, palavras e ações, que conhece bem a religião que escolheu e que não conhece o segmento cego. São essas pessoas que com suas ações promovem o mundo através da justiça. Esses trechos aqui recitados pertencem ao livro Visperede, capítulo 3, estrofe 4, e à oração do período da noite denominada Ayuiziruzengá, estrofe 9. Para começar, historicamente muito já foi dito e escrito sobre o homem e a mulher. Alguns dizem a verdade. Outros dão apenas afirmações vazias. Embora muito já tenha sido escrito sobre a ascendência do homem e a sua posição atual na sociedade humana, muito mais por força do que por direito, o papel da mulher não foi descrito da maneira que deveria ser. A razão é óbvia. O homem é o autor da maioria dos depoimentos a respeito do assunto. Esses depoimentos mostram que a mulher foi de senhora suprema da sociedade a mera propriedade doméstica sob a tutela masculina. A título de exemplo, enquanto no Novo Testamento a Mãe de Deus foi aclamada como a maior fonte de amor. No Antigo Testamento a primeira mulher foi acusada de ser a causa da ruína do homem e a origem do pecado. Mesmo hoje, em pleno século XXI, quando se diz que as mulheres conquistaram a igualdade com os homens nos países avançados, as estatísticas comparativas de mulheres que ocupam altos cargos administrativos e outros cargos importantes são infelizmente muito baixas. Por outro lado, basta um vislumbre sobre os golpes publicitários para se perceber que a mulher é mostrada não mais do que um objeto vistoso a ser explorado para fins comerciais. Mas retornemos ao papel da mulher nos Gatas, os hinos de Zaratustra. Nesse sentido, foi com o advento de Zaratustra que a posição da mulher na sociedade emergiu claramente. Os Gatas e textos suplementares no mesmo dialeto gático são explícitos sobre o assunto. A famosa estrofe da escolha da religião dá direitos iguais a ambos. É isso que inaugura o hino 3 dos Gatas, ou Yasna 30, estrofe 2. Ouçam melhor com seus ouvidos, ponderem com uma mente brilhante. Então cada homem e mulher por si mesmo, selecione qualquer um dos dois caminhos, o do bem ou do mal. Despertem para esta nossa doutrina antes do grande acontecimento. E para aqueles que fazem a escolha certa, e se unem à boa religião, é dito nos Gatas, no hino 11 ou Yasna 46, estrofe 10. Sabe o Deus, quem quer que, homem ou mulher, me dê o que você sabe ser o melhor na vida, recompensas pela justiça, poder através da boa mente. Eu devo acompanhar a ele e a ela em glorificar como você é, e eu irei, com todos eles, atravessar a ponte da separação. Por sua vez, na estrofe 22, do hino 16 ou Yasna 51, é dito: o Deus sábio conhece melhor qualquer pessoa minha por sua veneração feita de acordo com a retidão. Eu devo, de minha parte, venerar tais pessoas, falecidas ou vivas, por seus nomes, e devo envolvê-las amorosamente. É esta estrofe que acaba de ser recitada que mais tarde foi parafraseada, resultando na famosa fórmula, ou prece denominada Enguirre Ratan, também composta em um dialeto gático posterior. Ouçamos o que diz essa prece. O Deus sábio conhece melhor cada homem e mulher entre os vivos por sua veneração feita de acordo com a justiça. Nós, de nossa parte, veneramos tais homens e mulheres. Além disso, os Gatas apresentam uma mensagem inspiradora para os noivos. De seus 3 filhos e 3 filhas, Zaratustra escolheu sua filha mais nova, Pourushista, para dar seu conselho e bênção. Ele queria que ela tivesse uma pessoa, que seja firme na boa mente, e unida com a justiça e com o sábio, e aconselhou-a a consultá-lo com sua sabedoria, e ser progressivamente serena e generosa. Pourushista assegurou ao pai que o imitaria e escolheria, de tal forma que seu ato seria uma honra para o pai, o marido, os colonos e a família. Como uma mulher justa entre as pessoas justas, ela se comprometeu a servir sabiamente a boa religião mais do que nunca. Pourushista instigou seu pai a deixar uma palavra sempre nova para todos os noivos. Assim diz Zaratustra no hino 17 ou Yasna 53, estrofes 3 a 7. Estas palavras eu falo para as noivas encantadoras e para vocês noivos.
tenham-nas em mente, compreendam-nas com sua consciência, dominem a vida que pertence à boa mente, que cada um ganhe o outro através da justiça. Dessa forma, Zaratustra pede para que permaneçam unidos, fortaleçam e promovam a comunhão universal da boa religião. A última bênção dada por Zaratustra perto do fim de sua bem-sucedida missão de 47 anos, deu os retoques finais em sua tarefa divina. Assim é dito no Yasna 54, estrofe 1. Que a desejada fraternidade venha para o apoio dos homens e mulheres de Zaratustra, para o apoio da boa mente, que a consciência de cada pessoa ganhe a recompensa escolhida, a recompensa da justiça, um desejo considerado pelo Deus sábio. Esse Yasna 54, constituído de apenas 2 estrofes, é chamado de Airiema Ishiou, sendo uma das 4 principais preces do zoroastrismo, também composta na mesma língua dos gatas. Já o Yasna denominado Raptanhait, isto é, o Yasna dos 7 capítulos, que são próximos aos gatas em importância, bem como escritos na mesma língua, esclarece ainda mais a posição ocupada pela mulher na sociedade daquela época. Defendendo o aprendizado, a prática e a pregação, é dito no Yasna Raptanhait, capítulo 35, estrofe 6. Quanto mais um homem ou uma mulher conhecer a verdade, melhor. Ele ou ela deve praticá-la zelosamente e pregá-la aos outros para que a pratiquem adequadamente. No Yasna Raptanhait, capítulo 38, estrofe 1, veneram-se as mulheres, que pertencem a Deus por causa de sua justiça. Na verdade, conforme o Yasna Raptanhait, capítulo 39, estrofes 2 e 3, veneram-se os justos prestativos e cumpridores da lei, nascidos em qualquer terra, tanto homens como mulheres, cujas boas consciências estão crescendo, cresceram ou crescerão. Bons homens e mulheres que são incrementais, eternos, sempre ganhando, sempre crescendo, que vivem uma vida de boa mente. Zaratustra também diz nos Gatas, e no 13, ou Yasna 48, estrofe 5. Que bons governantes, não maus governantes, nos governem com ações de bom entendimento e serenidade. E os imediatos sucessores de Zaratustra acrescentaram com razão no Yasna Raptanhait, capítulo 41, estrofe 2. Que um bom governante, homem ou mulher, governem sobre nós em ambas as existências mental e física. Foi por causa desse amor e respeito mostrados por Zaratustra, a homens e mulheres, que se criou a tradição de homenagear os homens, as mulheres notáveis na festividade zoroastriana denominada Farvardegan ou Muktad, no final do ano do calendário zoroastriano. Com relação a outros textos que mostram a importância da mulher na sociedade, temos alguns dos chamados yashtis, ou hinos. O Fravardin Yashti, um texto pós-gático do Avesta, venera os nomes de 261 pessoas, 16 das quais são mulheres casadas e 11 não são. Isso nos dá uma proporção muito maior de mulheres na linha de frente de uma ordem religiosa do que em qualquer outra religião em seu estágio inicial, ou mesmo hoje. Tendo então em mente a universalidade da mensagem de Zaratustra, o Fravardin Yashti se volta para todos os seres humanos de todas as terras e afirma em parágrafos separados assim. Nós veneramos os homens justos. Nós veneramos as mulheres justas dos países arianos, países turanianos, países tairinianos, países taini, países dahi, e de todos os países. Os homens e mulheres justos que foram os primeiros a aceitar a doutrina divina, e os primeiros a ouvir os ensinamentos divinos que venceram pela causa da justiça. Que foram bem-sucedidos em estabelecer famílias, distritos, assentamentos, países. Que foram bem-sucedidos em aprender a mensagem instigante, que foram bem-sucedidos em melhorar suas almas, e que foram bem-sucedidos em obter tudo o que é bom. De outra parte, existe um livro intitulado Erpatistan, utilizado pela classe sacerdotal. Esse livro não chegou até nós na íntegra, mas felizmente sobreviveu à parte que trata das mulheres oficiantes nas cerimônias da religião. Tal livro pertence a uma época em que todas as pessoas se dedicavam à sua profissão de subsistência, geralmente à agricultura. Assim, alguém só poderia deixar seu trabalho de subsistência se outra pessoa estivesse disponível para assumir seu lugar sem uma possível perda de qualidade. Homem e mulher oficiavam, sempre que convidados, como sacerdotes e sacerdotisas em cerimônias religiosas. Se fossem convidados para oficiar em uma cerimônia, marido e mulher tinham que considerar quem era mais necessário para manter o sustento da casa e da família, de modo que o outro pudesse seguir para o ofício de sacerdote na religião.
As mulheres tinham a liberdade de ir oficiar em uma cerimônia religiosa sem a permissão prévia de seus maridos. O oficiante, mais necessário para atender à sua profissão e atividade doméstica de subsistência, só poderia estar ausente por um total de 6 noites em viagem e oficiando na cerimônia. Aqueles que desejavam se tornar sacerdotes tinham que passar por um rigoroso curso de 3 anos de aprendizado, memorização, compreensão e exposição dos Gathas e do Yasna-Haptanheit, até então os únicos princípios de vida orientadores, e as únicas orações usadas nas cerimônias da época. Todos os textos não gáticos agora usados nas cerimônias são adições posteriores, e algumas muito posteriores. Além disso, o Avesta não fala das cerimônias do Yasna, ou do Vendidade, realizadas nos tempos atuais pelos zoroastristas parsis da Índia. Já o Vispered, que é um livreto dedicado aos festivais sazonais denominados Gahambars, mostra que 8 funcionários, cada um responsável por uma função específica, participam da cerimônia. Além dos 8 sacerdotes que cercavam o fogo sagrado, havia representantes de todas as unidades religiosas e sociais da localidade preparados para participar da cerimônia. E tal procedimento desapareceu das atuais cerimônias realizadas pela classe sacerdotal. Ademais, os leigos permanecem cabisbaixos e silenciosos durante as cerimônias. Nessas cerimônias, os altar, que significa literalmente invocador, que é o oficiante principal, convocava cada um de seus 7 colegas, bem como os demais representantes das profissões sacerdotais, guerreiras e profissões prósperas, e os representantes da casa, distrito, assentamento, os jovens dedicados a promover a religião, pastor-professor no distrito, o pregador itinerante fora do distrito, e a dona de casa. Então mulheres e homens de extraordinários talentos, citados no início deste ensaio, eram convocados para participar da cerimônia. Nessas cerimônias, uma mulher é chamada de Rushi Hansasta, que significa literalmente bem instruída na tradição religiosa. Enquanto isso, Ratu Rakshatra, que significa autoridade do rito, é o título atribuído para Ahura Mazda como a autoridade suprema, conforme consta no Vispered 11, estrofe 1. Aqui deve ser ressaltado que os Gathas de Zaratustra são usados como a principal autoridade de todas as escrituras nas cerimônias legítimas, conforme consta no Yasna 54, estrofe 2, no Yasna 55, estrofe 1, no Vispered 11, estrofe 5 a 7, e no Vendidade 19, estrofe 38. Pode-se ainda apontar que devido a uma tradução errada na língua Pahlavi, ou persa médio, alguns traduziram posteriormente o termo Ratu Rakshatra, mencionado antes como sendo obediente ao marido, sem levar em conta os outros exemplos citados, particularmente aquele em que Ahura Mazda é o próprio Ratu Rakshatra. De fato, os Gathas de Zaratustra são dirigidos como orações a Deus, como orientação para a humanidade. No entanto, como observamos, os textos gáticos vão um pouco mais longe ao mencionar homens e mulheres, para que seja totalmente entendido que ambos os sexos devem ter direitos iguais em todas as fases espirituais e físicas da vida humana. Nenhuma prioridade ou supremacia é dada a qualquer um dos dois. Os dois, homem e mulher, são livres para emular um ao outro em união para ganhar um ao outro no serviço justo. Agora, deixando para trás a era gática e o imediato período pós-gático que se seguiu, séculos se passaram, dando início ao que se pode chamar de período do Avesta tardio. Nesse período, mudanças aconteceram. Certos conceitos gáticos foram personificados sob um novo termo denominado Yasata, que significa venerado, reverenciado. Alguns desses termos são Daena ou Jin, que significa consciência ou religião, Shista, que significa percepção, e que é quase um sinônimo de Daena, e o termo Ashivanguri, que significa boa recompensa. Todos esses termos tirados dos Gathas são femininos, e estão entre os conceitos personificados como Yasatas, ou anjos para se ter um melhor entendimento do que se trata. O Jin Yashti, em homenagem a Shista, e o Arti Yashti em homenagem a Ashi, nos fornecem os nomes de 2 mulheres fiéis da boa religião. Elas são Ravovi, esposa de Zaratustra, e Utaosa, esposa de Kavi Vishitaspa. No Jin Yashti, Shista é comparada a Ravovi. No Jin Yashti, estrofe 15, é dito: a pura Ravovi, a que busca o conhecimento, pedindo um bom presente ao justo Zaratustra, a fim de pensar de acordo com a religião, de falar de acordo com a religião, de agir de acordo com a religião.
Isso mostra que Ravov desejava se casar com Zaratustra para servir melhor a religião, um ato que sua filha Pourushista seguiu mais tarde por ocasião de seu próprio casamento. Por sua vez, no Arti Yashit, estrofe 46, é Zaratustra quem reza para Shivanguri, para que ela lhe conceda a bênção de que a boa e independente Utaosa, esposa do rei, pense, fale e haja de acordo com a religião, para que ela acredite e compreenda sua religião Mazdayasni, e traga boa fama para sua comunidade. Como visto, a Shivanguri tem o Arti Yashit composto em sua homenagem. Essa personificação de um abstrato gático é em seu papel de Yasata a divindade da riqueza e prosperidade, tendo sido reverenciada por reis e guerreiros tanto pré-zaratustrianos, quanto zaratustrianos para conseguir benefícios. Embora compostos póstumamente, o Din Yashit e o Arti Yashit não apenas ecoam eventos importantes na promoção da religião, mas também revelam a importância das mulheres nessa missão. Esses yashits também mostram que as mulheres ainda usufruíam de um importante status na sociedade da época e no âmbito da boa religião. Enfim, a doutrina gática coloca o homem e a mulher em igualdade de condições em todos os assuntos religiosos e sociais, mais do que é observado e praticado nas sociedades modernas consideradas avançadas. Cronologicamente, o Avesta posterior mostra seu declínio em favor de homens autoritários e egocêntricos, mas nunca em um grau revoltante. Os tabus não poderiam tirar a mulher de sua importante posição. Nesse sentido, não há uma única frase no Avesta inteiro que desmereça a mulher. Até mesmo Vendidade não faz quaisquer comentários depreciativos sobre a mulher. Assim ela continuou a ser respeitada e venerada em todas as orações diárias em igualdade de condições com o homem. Concluindo então, sejam quais forem os acontecimentos passados, hoje devemos recorrer à divina doutrina dos textos gáticos para compreender o verdadeiro e legítimo status da mulher no mundo. Isso é extremamente necessário para que se possa restabelecer uma sociedade justa de homens e mulheres, o que é altamente considerado por Ahura Mazda em um mundo em progresso. Assim, os gatas de Zaratustra são um refúgio. Vamos todos, homens e mulheres, recorrer a eles, e colocar em prática seus ensinamentos objetivando uma sociedade justa para todos.